Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? O meu nome é Alexandra, acho que a maioria que me conhece, tem vários amigos, colegas, tem uns também que me conhecem, talvez de passar. Enfim, sou maratonista, corro há 16 anos, comecei a correr com 28, então não vou falar a minha idade, que eu acho que não precisa, né? Só vocês fazerem as contas. E comecei a correr com 28. E tenho 17 maratonas. E o que é uma maratona? São 42 quilômetros. O que são 42 quilômetros? Vou dar um exemplo. Acho que a maioria aqui conhece onde fica o posto 12 na Barra, né? Barra não, no Recreio. É como se eu corresse de lá até o aterro do Flamengo. É muito chão, muito. Assim, muito chão. Mas eu tenho uma amiga que corre 5K e corre maratona. Não, maratona são 42 quilômetros. A sua amiga corre 5 quilômetros. Mas eu tenho uma amiga que ela corre 10 quilômetros. Maratona. Não, maratona são 42. Mas isso nós, corredores, maratonistas, odiamos, né? Mas a minha amiga fez a maratona da São Silvestre. Não. A maratona da São Silvestre a corrida São Silvestre são 15 quilômetros. Não fale, a maratona 10, 20, não. Maratona são 42 quilômetros. E, assim, é sensacional. Quem corre a maratona é muito louco, como eu sou. Eu sou a louca das maratonas, sou apaixonada. E eu aconselho, quem não corre, começar a correr, porque é simplesmente maravilhoso. Eu sou apaixonada por corrida. E eu vou contar um pouquinho de como foi a minha conversão. Foi em 2004. Eu tinha uma irmã, a gente morava juntos, né? E eu era apaixonado por ela. Ela, na época, tinha 2 anos, ela era 2 anos mais velha que eu. E, infelizmente, ela foi brutalmente assassinada pelo ex-marido. Eles se separaram e ele não aceitou a separação. Ela começou a viver a vida loucamente, ele não aceitou e, infelizmente, tirou a vida dela. Isso mexeu muito com a gente. Com a família, minha mãe. Para uma mãe perder um filho é horrível, todo mundo sabe quem é mãe. Eu, sendo irmã, que morava com ela, e a gente era bem próxima, sabe? Foi muito difícil, muito. E no caminho da minha casa tinha uma igreja, Ceifa, lá em Nova Friburgo. Eu sou de Friburgo. E todas as vezes que eu passava, bem antes assim, dela falecer, eu falava, um dia eu vou visitar essa igreja. Só que a gente vai sempre adiando. E uma semana depois que ela tinha falecido, na época eu namorava o Júlio, era o meu noivo, e eu falei para ele, vamos visitar essa igreja? Ele falou, sim, vamos. E aí, no próximo domingo, eu estava lá, nós estávamos. E aí, gostei muito do culto, sabe? O pastor falou assim, muito comigo, quer dizer, Deus falou muito comigo, falou com a gente. E aí, no próximo domingo, estávamos lá novamente. Terceiro domingo, estávamos lá nós novamente. Quarto domingo, o pastor fez o apelo. Eu não entendia muito o que era o apelo. Falei, opa, estou aqui. Aí ele chamou a gente lá para o altar. Eu falei, meu Deus. E o Júlio também aceitou, né? Eu falei, gente, agora eu virei crente. Eu falei, mas crente é um bicho chato. Fica falando o tempo todo de Jesus. Meu Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ser essa crente chata, não. E aí me converti, foi bem legal. E é muito engraçado que quando a gente se converte, a gente começa a pensar diferente. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque é errado. E eu namorava, eu era noiva do Júlio, e nós tínhamos um namoro que não era um namoro cristão, que não era um namoro santo. E aí a gente conversou, e eu falei, Júlio, a gente vai ter agora que ter um namoro santo. Para quem não sabe, o namoro santo é um namoro que não pode ter nada. Beijinho muito mal, assim, não pode ter mãozinha, não pode ter nada. E aí, só que para quem namora, começar um namoro santo é difícil, porque você já tem intimidade com aquela pessoa, é muito difícil, mas quando você tem o Espírito Santo em você, tudo se torna mais fácil. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero estar com a minha vida no seu altar, só que tem muitas coisas que eu não consigo deixar de fazer. São vícios, são hábitos do mundo. E tem hábitos que a gente não consegue deixar de fazer. Eu falei para ele, Senhor, eu não consigo sozinha. E ele falou, minha filha, eu te ajudo. Só faço certo. Aí nós conversamos, decidimos ter um namoro santo. Foi bem legal, difícil também, mas foi bom. E 2 anos depois a gente terminou.
Ele, infelizmente, se afastou, mas eu permaneci na igreja, e a igreja de Nova Friburgo Ceifa é mais ou menos parecida com a nossa igreja, que tem um estilo de célula, né? Célula, para quem não sabe, são reuniões que a gente costuma fazer uma vez por semana na casa de uma pessoa. E continuei com a minha vida toda certinha, era bem legal. Já era 2000 e 2006. 2 anos que a minha irmã tinha falecido, e em 2008 conheci o Ed. Ed foi assim, uma pessoa assim, que mudou a minha vida completamente. O Ed me fez enxergar um mundo que eu não conhecia, nós nos apaixonamos um pelo outro, e foi assim, paixão. Foi assim, vocês sabem que paixão é muito bom. Quando a gente começa a namorar, a gente se apaixona, a gente quer ver aquela pessoa toda hora, você pensa naquela pessoa toda hora. Quando você recebe uma mensagem, na época não era WhatsApp, era Torpedo, que tem um tempinho, 2008, né? E foi bem legal, era uma época muito legal. E o Ed, ele não era cristão, não era evangélico. Eu toda evangélica, toda certinha, 4 anos de igreja, estava com minha vida assim, no altar completamente. E conversei com ele sobre o namoro santo, e ele falou, não, pode ser, eu topo o namoro santo. Estranhei, porque o Ed tinha a vida toda do mundo, né? O Ed não tinha vida e como eu tinha a vida, que eu tinha a vida mais ou menos certinha, né? Que a gente também, que perfeito só existe um, que é Deus e Jesus Cristo. E aí ele aceitou de boa, só que 3 meses depois, ele começou a não entender. Mas a gente namora 2 meses, como assim? Como que não pode rolar nada? E aí, um belo dia, a gente namorando, enfim, caímos, né? E aí, foi muito assim, ruim, porque quando você está com a sua vida certinha, sabe? E você passa a cometer pecados, você meio que se afasta do Senhor. E eu fui me afastando do Senhor, fui me afastando de Deus, e minha vida foi indo, eu já não ia mais aos cultos dia de ceia, porque eu não me sentia digna de ceiar. Porque a palavra de Deus diz que quando você ceiar, você tem que pedir perdão a Deus dos seus pecados. Deus vai perdoar, mas você não pode continuar cometendo os mesmos pecados, e aos domingos de ceia, ir lá e falar, Senhor, me perdoa, e continuar fazendo os mesmos pecados, cometendo os mesmos pecados, e isso não agrada o coração do Senhor. E eu fui me esfriando, mas eu não deixava de ir à igreja, porque para mim era importante. E o Ed, ele praticava esporte. O Ed nadava, corria e fazia musculação. E eu não fazia nada. Eu, com 75 quilos, eu sou grande, sou bem alta, Ed tem a mesma altura que eu, Ed super magro, eu não era gordinha, mas tinha, na época, 75 quilos para mim, eu ficava bem cheinha. E eu lembro que a gente subindo o estacionamento, uma rampa do estacionamento do Friburgo Shopping, em Friburgo, e eu lá, e o Ed subindo, sem respirar fundo, super tranquilo, e aquilo me incomodou. E ele falou assim, ele me chamava de Xandinha, falou, Xandinha, você precisa fazer o esporte. Eu falei, não gosto. Aí ele falou, corre um pouquinho. Eu falei, Deus me livre correr, gente. Eu falei, olha, eu não tenho nem pulmão para correr. E aí, um belo dia, eu lembro que foi em agosto de 2008, eu me vi comprando umas roupinhas de corrida e falei, vou começar a correr para impressioná-lo. Mas daqui a um mês eu paro, porque eu não vou correr, acho chato correr. Eu já tinha entrado em 3 academias, tipo umas 3, 4 vezes, não lembro direito, e ficava 1 mês, 2 semanas e parava. E aí comecei a correr em Friburgo em agosto. É um frio insuportável, mas por amor a gente faz tudo, né? Estava lá, 5h30 da manhã, acordava, já estava na rua correndo. 15 dias. Aí, tipo assim, é muito importante falar que quando a gente começa a correr, é horrível, é chato, é difícil, o seu coração não aguenta. Portanto, eu sempre indico, corra 3 quilômetros, caminha 5. Caminha, na verdade, 5 e corra 3 quilômetros. E aí eu fui, só que eu ia todos os dias, que eu queria correr para poder impressionar o Ed, né? 15 dias, já estava correndo 5 quilômetros abaixo de 30 minutos, porque eu também ia todos os dias, né? 1 mês, correndo 10 quilômetros abaixo de 1 hora. Tem gente que fala, mas
Como é que eu vou correr 10 quilômetros em um mês abaixo de 1 hora? Se você quiser, você corre. Você só precisa ser disciplinado. E eu sou muito disciplinada. Quando eu quero muito uma coisa, eu sou muito disciplinada. Eu corro atrás, enfim. E isso foi em 2008, e ali eu me apaixonei pela corrida. E fui correndo. Fiquei um ano participando de corrida, correndo, mas sem participar de prova. E aí, em agosto de 2009, ainda não participava de prova, né, ele falou assim, Xandinha, vamos fazer uma prova? Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, correr, participar. Eu falei, Deus me livre. Como que eu vou correr, gente? Eu vou ser a última a chegar. Ele falou assim, não, você está correndo bem. Eu falei, não vou não. Ele falou assim, não, vamos. Aí ele me chamou para fazer uma corrida lá em Vitória, Espírito Santo, que se chama 10 milhas da Garoto, que são 15 quilômetros. Não é uma maratona, tá, gente? São só 15 quilômetros. Mas fui morrendo de medo. E ele falou assim, ó, faça em 1h35, para você não se cansar, para você não se frustrar e nunca mais correr. Eu falei, tá bom. Só que eu sou muito competitiva. Me coloco numa coisa, num lugar para fazer uma coisa, eu vou querer vou querer terminar sempre na frente de uma pessoa, e tipo assim, de várias pessoas. E aí, cheguei na prova, meu coração batendo forte, muita gente correndo, a gente saía de Vitória, não sei se aqui que todo mundo conhece Vitória, né? Aí tem uma ponte que liga Vila Velha, é uma corrida bem difícil, uma prova bem difícil, porque tem um momento da ponte que faz assim, ó, e é bem alto. E aí, eu firme e forte, correndo muito forte, terminei a prova 1h27. Corria muito mais rápido que eu, já tinha terminado a prova, e quando eu cheguei, ele falou assim, já chegou? Eu falei, sim, já cheguei. Aí ele, mas como assim? Eu não falei para você fazer 1h34, 35? Eu falei, você falou, mas eu escolhi o tempo que eu queria fazer, e eu escolhi fazer 1h27 e consegui. Aí ele falou, pô, parabéns, não sei o que, isso, aquilo. E voltando a falar da igreja, eu continuava com a minha vida super lá na igreja, toda fria, e continuava frequentando a igreja, mas minha vida estava lá morna, minha vida com o Senhor estava morna. E aí, 2010, 2011, eu e o Ed junto, nosso namoro foi um namoro assim, meio complicado, o Ed tinha a vida dele, os problemas que não convém falar agora aqui. 2012, decidi me tornar meia maratonista. Correr 10, 15 quilômetros é muito fácil. Para quem corre, para quem gosta, claro, né? E correr 21 já é outra coisa. E aí, eu falei, bom, vou me jogar nessa, 21K. Quem corre 15, corre 21. Fui, treinei. Eu tenho um treinador, treino com ele até hoje, que é o Augusto, de Nova Friburgo. Ele passa a minha planilha, é um profissional muito bom, louco igual a mim, mas é um cara que corre, ele é maratonista também. Conversei com ele, ele falou, de boa, faço a planilha, fiz. Escolhi a meia lá em São Paulo, março de 2012. Treinei forte, aí saí de Friburgo 9h, a corrida começava às 7h, cheguei em São Paulo 5h30, o Ed morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo e morava lá. Ele já estava me esperando na rodoviária, e aí troquei de roupa na rodoviária mesmo, e eu lembro que quando eu cheguei lá no local da corrida, eu não tinha comido nada. Aí tinha uma banca de jornal, e aí eu comprei um pacotinho de clube social, que vende individual, e uma caixinha de todinho. Foi o meu pré-treino. Eu pensei, isso daqui vai me fazer mal nessa corrida, meu Deus. Leite, né? E aí, corri. Minha primeira meia, 1h45. Para quem corre... Quem corre 15, como eu falei, corre 21, mas fazer uma meia em 1h45 para ser primeira é um tempo muito assim, um tempo muito bom. Mas eu volto a falar, eu sou muito dedicada. Quando eu quero uma coisa, eu batalho muito, ainda mais com uma corrida, com outras coisas assim que eu gosto, eu sou muito disciplinada. E aí, quando eu terminei a corrida, estava terminando, eu falei, agora eu quero fazer uma maratona. Geralmente, quando você faz uma meia, é sempre bom esperar 1, 2 anos para você decidir fazer uma meia, para o seu corpo se acostumar a correr 42, Karen. Que pular de 21 para 42 é muito, tipo assim, são muitos quilômetros.
mas eu gosto de desafios. Falei para o Ed, olha, eu quero fazer uma meia. Aí ele falou assim, Ed é louco também, igual a mim, ele sempre fala assim, bora, bora. Ele falou, bora então. Cheguei para o meu treinador e falei, Augusto, eu quero fazer uma maratona. Ele falou assim, tá, quando? Ano que vem? Eu falei, não, daqui a 2 meses. Aí ele, mas qual? Eu falei, maratona de Porto Alegre. Eu também não sou boba, né? Porto Alegre é frio, né, pra caramba, né? E é plana. Eu falei, não vou forçar tanto. Só que seria, tipo assim, de março a junho. Seria tipo um período de 2 meses. Corre 21, faz um treino de 25, 26, 28, 30, 35K e fui fazer a maratona. O meu treino foi maravilhoso, eu fiz todos os treinos direitinho, fazia os longões acompanhada. Eu prefiro, tipo assim, correr 5, 10, 15, eu até gosto de correr sozinha, faço sozinha, mas correr 30, 35, 25 eu já não gosto. Aí eu procuro correr sempre com alguém. Lá em Friburgo, tinha vários amigos que corriam maratona, que eram maratonistas. Eu chamei eles para correr comigo, eles foram, treinaram, foi ótimo, fui para Porto Alegre. E eu sempre fico muito nervosa antes de começar uma prova, né? Meu coração batendo muito forte, eu falei, meu Deus, me ajuda, eu quero ir correr. Uma maratona é muito difícil, porque são mais de 3 horas correndo sem parar. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero fazer uma boa maratona. A maratona começou, meu coração batendo forte, não sei o quê. KM1, KM2, foi indo, maratona foi fluindo. Cada KM era assim, sensacional. O meu pace também estava bom, acho que o meu pace, acho que não sei aqui quem conhece, quem sabe o que é pace. Pace é o ritmo que você faz por quilômetro. E estava muito bom, fluiu muito bem. Enfim, completei a maratona. Aí lembro que no KM 37, eu estava bem, tinha um cara perto de mim, estava super, coitado, sofrendo muito, tadinho. E aí ele pegou uma água, acho que ele queria tipo conversar com alguém para ele esquecer que estava sofrendo. Ele falou assim, quer uma água aí, morena? Quase que eu falei, morena não, negra, eu sou negra, eu sou preta. Enfim, aí eu falei assim, não, obrigada, eu não quero não, eu estou super bem. Aí ele, tá bem? Eu falei, sim, estou bem. Aí ele, eu estou morrendo aqui. Eu falei, tá, mas eu estou bem, obrigada. Não quis a água, KM 40, faltando 2K para terminar. E eu falei, vou. E na época, eu estava bem com Deus, estava um pouco afastada da igreja, mas indo, só que eu não clamava, não chamava muito por Deus, sabe? E aí, KM 42, faltando 195 metros, às vezes 200. E aí, terminei a prova. Aí eu senti, quando eu cruzei a linha de chegada, eu coloquei as mãos assim no joelho, minhas pernas todas travadas, minhas 2 pernas travadas, eu não consegui me mexer, era cãibra para tudo quanto é lugar. E terminei em 3 horas e 45, também é o tempo bom para quem faz a primeira maratona. E aí foi ótimo, o Ed já tinha terminado a prova, que ele fez a prova também, e foi uma prova assim, sensacional, sabe? Me diverti muito na prova, foi ótimo, enfim. Aí, 2013 me mudei para o Rio. Vim morar no Rio, vim fazer um curso, me apaixonei pela cidade e fui ficando. Em 2013, acabei fazendo 3 maratonas no período de 2 meses. Fiz Rio, na verdade, fiz São Paulo, Rio e Porto Alegre novamente. Em 2 meses, eu fiz 3 maratonas. Eu me arrebentei toda, né? Em 2 meses, 2 maratonas. Tive lesão, fiquei um tempo parada, mas fazia 5, 10, 15, 21, foi tranquilo fazer. É tranquilo fazer 5, 10, 15, 21, né? E aí, 2014... cheguei no Rio, tentei procurar uma igreja, ia frequentar, só que eu não fiquei firme em nenhuma igreja. 2014, foi fluindo, fiz a minha primeira maratona internacional, fora do Brasil. Foi a maratona de Buenos Aires. Fui na sexta, voltei no domingo, foi uma maratona também incrível, consegui bater meu RP. RP, para quem não sabe, é o recorde pessoal. Tem muita gente que fala PR, mas eu acho mais fácil de entender falar RP. Fiz 3 horas e 43, consegui diminuir 2 minutos. Ah, mas só 2 minutos? Sim, 2 minutos. 2 minutos para quem corre, para baixar numa maratona é muito difícil. Aqui eu tenho vários amigos corredores aqui que vieram, eles sabem que baixar 1 minuto em uma maratona é muito difícil, numa corrida de 10, 5K é muito difícil. E aí, foi uma prova incrível, aí eu fiquei ainda mais apaixonada e me apaixonei ainda mais pelas corridas de longa distância.
corria até 21, corria 15, mas minha paixão mesmo acabou se tornando as maratonas. 2015, tipo assim, continuava afastada da igreja, do Senhor, ia na igreja, mas muito assim, ia assim, muito pouco. 2016, eu e o Ed terminamos, falei para ele que não dava mais, várias coisas aconteceram, e terminei com o Ed. E aí falei para ele, ó, dessa vez é para valer, não quero mais voltar com você, gostaria que você respeitasse, não ficasse me procurando. E foi 2017, fiz a minha segunda maratona internacional, fui para o Chile. Foi uma maratona muito boa, não consegui bater o meu RP, fiz 3 horas e 45, o tempo parecido com o tempo de Buenos Aires, mas com diferença de segundos. Também foi uma maratona boa, conheci a cidade. 2018, minha vida continuava a mesma coisa, era corrida. Mas 2016, iniciei na faculdade, fiz faculdade. Comecei a faculdade, foi legal. 2017 era corrida, ia à igreja de vez em quando, mas continuava afastada. 2018, é a mesma coisa, corrida, maratonas. 2019 é a mesma coisa, final de 2019. Ed falou assim, Alexandra, vamos fazer uma maratona fora? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, Paris. Eu falei, opa, Paris? Eu falei, interessante, Paris. Imagina eu em Paris, fazendo uma maratona. Eu falei, quero. Aí, iniciou 2020, comecei a treinar. Março de 2020, começou a pandemia. Quem falou pandemia aí? Começou a pandemia. E aí, eu falei, Deus, eu estou treinada. Eu tinha acabado de fazer o meu último longão, faltando 15 dias para a maratona, que a maratona seria dia 4 de abril em Paris. Falei, Deus, eu não estou acreditando. A minha primeira vez em Paris, e acontece essa pandemia. Não, Deus, isso eu não aceito, não. Pelo amor de Deus. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, não aceito. A minha primeira vez em Paris, eu ia bater o meu RP em Paris, gente. Eu ia tentar fazer 3:35, 3:40. E aí, mas os meus planos não são os planos de Deus, né? Os nossos planos não são os planos do Senhor. E aí, fiquei super frustrada, chateada com Deus e com a pandemia, né? Aí ficou tudo fechado, a gente não podia correr. E, na época, eu esqueci de falar também que quando eu comecei a correr, eu não malhava. E, geralmente, quem corre tem que malhar. É, assim, importantíssimo. Eu perdi em um mês 6 quilos, porque eu acabei ficando muito magra, e eu tinha que fortalecer, senão eu ia me lesionar. E aí, já estava malhando e tudo. E aí, na pandemia, eu comprei alguns aparelhos de academia para malhar em casa. Comprei uma bike ergométrica, não podia correr, mas podia pedalar em casa. E aí eu fazia exercício em casa, pedalava. E aí eu estava indo na Bola de Neve, que em 2019 eu frequentei a Bola de Neve, e ali eu voltei para os caminhos do Senhor. E levantei a mão, aceitei novamente, estava toda certinha. Certinha, entre aspas, né, mas estava frequentando. E aí, final de 2020, a pandemia estava mais ou menos... Estava mais ou menos, tipo assim, bem, né? As pessoas já estavam voltando à vida normal, usando máscara ainda. Fui fazer a minha primeira prova, pós-pandemia, né, que foi em Búzios, foi o Cister. Foi muito legal, porque estava todo mundo empolgado, estava todo mundo preso, as pessoas não estavam conseguindo correr, e aí veio essa prova, todo mundo feliz, fomos com vários amigos para Búzios. 2021, continuava correndo, fazendo as minhas provas e tudo, e aí o que aconteceu em 2021? Eu estava conhecendo uma pessoa, e conhecendo essa pessoa, eu comentei com o Ed, falei, eu tô quase namorando uma pessoa, e vai ser legal, ele é bacana, também gosta de correr. E aí o Ed falou assim, mas a gente tem uma história, como que você vai começar a namorar as pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ed foi e me pediu em casamento. O Ed me pediu em casamento, eu falei, pode ser, a gente tem uma história juntos, a gente se gosta, a gente é amigo, eu acho que pode ser. Aí eu terminei, ele acabou de chegar.
E aí, eu terminei com um cara que eu estava quase namorando e voltei com o Ed. Eu saí do Rio, Ed morava em Florianópolis na hora. Eu saí do Rio, fui morar com o Ed em Florianópolis para a gente tentar, para ver como que poderia ser, para a gente se casar em dezembro. E aí, quer dizer, para a gente se casar em janeiro. Não abri mão do meu apartamento aqui, mantive meu apartamento, mas fui morar em Floripa. Foi bem legal, só que eu já conheci o Ed já me conhecia, e tem uma frase que eu acho bem interessante, que vaso quebrado, você pode até colar, mas ele vai estar quebrado, ele continua quebrado. E não deu certo, eu falei que eu não queria me casar, mas que a gente poderia ficar namorando. Ele na casa dele, eu na minha casa, a gente se encontrava para ver o que poderia acontecer adiante. E aí, isso foi 2021, aí o tempo foi passando, aí chegou 2022, um ano legal, e eu continuava afastada. Aí, como acabou a pandemia, eu não quis mais saber de igreja, não voltei para a igreja, que na época eu estava frequentando a Bola de Neve, né? E aí, julho de 2022, eu cheguei para ele, eu conversei e falei, olha, Ed, não adianta mais a gente tentar, não está rolando, eu não gosto mais de você, amo você como amigo, mas para casar, para ser o meu esposo, eu não quero mais. Então, é melhor que a gente termine, é melhor que você siga a sua vida, eu a minha vida, e está tudo bem. E aí, Ed, na época, não ficou meio assim, mas entendeu, enfim. Isso foi julho de 2022. E tudo, aí várias coisas foram acontecendo, isso, aquilo, eu segui minha vida, Ed seguiu a vida dele. Quando foi em setembro de 2022, eu e minha família tivemos uma outra perda. Minha mãe perdeu o esposo dela, que era o meu padrasto, e minha família praticamente toda convertida para a honra e glória do Senhor. E a gente sabe que perder alguém da família, amigo, seja lá, mas perder da família é muito mais difícil. E eu comecei a questionar várias coisas. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o meu padrasto faleceu, eu sei que ele está indo para a glória, enfim. E se eu falecer agora? Eu nunca gostei de ter dúvida, eu sempre gostei de ter certeza das coisas. E eu falei assim, se eu falecer agora, para onde que eu vou? E aí, Deus já tinha me dado a resposta, né? E eu falei, eu preciso encontrar uma igreja para seguir, né? Eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. E aí, comecei a procurar, só que eu queria uma igreja perto de casa, né? Para ser mais fácil, para não ter que pegar ônibus, enfim, Uber, essas coisas assim. E aí, comecei a procurar, mais ou menos em outubro, não sei se foi outubro ou novembro, eu aí continuar procurando. Fiz uma prova muito importante, que foi em Nova Friburgo, que é a UP Rio, mas Nova Friburgo foi a UP Nova Friburgo, saí de Cachoeira até Friburgo, são 23 quilômetros. Para quem não conhece, é uma serra gigantesca, e essa seria uma corrida muito importante para mim. E a minha família toda iria estar lá me esperando na chegada, então, isso era a primeira vez que eles iam assistir a minha chegada, e foi assim muito importante. Quando eu comecei a correr, eu falei, Senhor, Deus me ajuda, porque minha família está chegando. Era uma corrida só de subida, subida. Eu não sou fã de subida, geralmente os corredores não gostam de subida, que cansa muito. Só que tinha algo importante na minha chegada. Tinham pessoas me esperando na minha chegada, que eram pessoas importantes. E aí eu corri. Quando eu terminei a serra, e falei, a minha família está me esperando. Fui, e quando eu olhei, não vi ninguém. Falei, gente, não acredito, não veio ninguém. Daqui a pouco, eu escuto a minha mãe falar assim, vai, minha filha. Nossa, quando ela gritou assim, vai, minha filha, eu já não tinha mais forças, mas veio uma força dentro de mim. Aí meu sobrinho gritou, vai, titia, está acabando. E eu comecei a chorar, e foi assim, essa tinha sido a corrida mais importante da minha vida.
porque minha família toda estava me esperando, e foi muito importante para mim, eu curti muito minha família. Nesse dia foi um dia muito importante, porque eu tinha que chegar entre as 30 mulheres para conseguir passar para um desafio, que era o desafio do Morro da Cruz, que era uma subida só de escada, não sei quantos degraus tinha, mas eram bastante, acho que 2.500, e eu queria, porque, como eu falei, eu sou competitiva, eu gosto de desafios, e eu consegui, eu tinha que chegar entre as 30 mulheres, eu cheguei entre as 12 mulheres, então eu fiquei muito feliz com esse resultado, consegui passar, né? Confesso que me arrependi até um pouquinho, porque subir escada é horrível, mas foi bom, era um desafio, completei, e aí, ao completar, eu poderia correr mais 5K. Tinha uma prova de 5K. Me inscrevi, né? Tipo assim, eu corri, na verdade, eram 23 quilômetros, corri esse desafio, e aí tinha mais 5K. E aí os meus sobrinhos estavam, eles gostam um pouquinho de correr por causa de mim, eu fui conseguir inscrever nessa corrida, e eu fiz 5K com eles. Na época, o Samuel tinha, acho que 7, isso foi 2002, tinha 7 anos, e o Pedro Lucas tinha 12. Foi uma corrida importante para mim, porque correr com meus sobrinhos foi muito importante. E, enfim, foi um dia especial, o tempo passou, novembro de 2022, mesmo ano ainda, 2 meses depois, eu tinha ido a Friburgo, no casamento do meu irmão, e aí uma amiga veio correr, que tinha uma corrida no domingo, e aí eu passei aqui no Zona Sul para comprar macarrão para fazer para a gente, que corredor gosta de correr massa, né, carboidrato, um dia antes da prova, eram 15K, essa foi a minha chegada, e dessa prova que eu falei que minha filha está esperando, e esse abraço, para mim, foi o abraço mais importante assim, que eu recebi em toda a minha vida. Foi o dia assim, que eu chorei muito, porque, tipo assim, para quem corre, sabe o quão é difícil correr, e saber que a sua mãe está te esperando na chegada, a sua família, foi assim tudo para mim. E quando minha mãe me deu esse abraço, eu falei, nossa, zerei a corrida, para mim, eu posso parar de correr hoje. E aí, enfim, parar de falar isso, daqui a pouco eu vou continuar chorando ainda mais. E aí, voltando a falar do macarrão, né? Aí passei aqui e comprei um macarrão para fazer, para a gente comer. Acho que o meu amigo Rafael estava até nesse dia lá em casa também. Cadê o Rafael? Está ali. E aí eu fiz macarrão, comemos. Na verdade, aí antes, quando eu estava passando as compras no caixa, eu olhei aqui e vi essa igreja. Eu falei, gente, mas que igreja é essa? Aí a moça falou assim, é a Igreja Batista. Eu falei, mas essa igreja é bacana? Ela, olha, eles abriram, deve ter uns 2 meses, e está vindo muita gente. E, então, eu acho que é uma igreja bem legal. Mas eu falei assim, mas você sabe que Igreja Batista, geralmente, é bem tradicional, isso e aquilo. Ela falou assim, olha, parece legal. Aí eu falei, eu quero conhecer essa igreja. Eu falei, vou vir amanhã. E aí, fui para casa, mas não tirava a igreja da cabeça. Passou, aí... Domingo chegou, fiz a prova, foi uma prova maravilhosa, mas eu corri o tempo todo pensando na igreja. Eu falei, olha, se eu gostar da igreja, eu quero ficar firme nessa igreja, eu quero congregar nessa igreja. Terminei a prova, fui para casa, descansei, foi uma prova maravilhosa, consegui bater o meu RP nos 15 quilômetros, foi maravilhoso. Meu amigo Rafael correu o tempo todo comigo, me ajudou para caramba, consegui bater esse tempo. E aí, chegou a noite. Vim, aí me arrumei toda, falei, igreja, eu falei, estou me arrumando para o Senhor. Me arrumei toda, me perfumei toda, aí vim para o culto. Aí eu falei assim, eu amo louvor, amo cantar, apesar da minha voz não ser tão legal, mas eu gosto muito de cantar. E aí eu só falei assim, espero que cante os louvores que eu gosto, né? E parece que Deus preparou tudo. Cantou todos os louvores que eu sabia cantar, os louvores que eu gostava e gosto de cantar. E aí eu já tinha decidido. Eu falei, quando o pastor fizer o apelo, eu falei, vou aceitar. E aí foi um culto maravilhoso, a palavra foi muito legal. Na época, eu acho que era o pastor Vinícius. O pastor Vinícius não fez o apelo. Eu falei, não, Deus, que isso? Eu falei assim, pastor, o apelo. E aí eu falei assim, mas eu não preciso ir lá na frente para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida novamente. E aí eu lembro que eu estava sentada ali, bem ali mais atrás, que eu não gosto de ficar muito na frente, e aí eu lá estava rolando um louvor no finalzinho do culto, e aí eu falei assim, Senhor, eis-me aqui,
aceito o Senhor novamente como Senhor e Salvador da minha vida, e eu não quero mais me afastar dos seus caminhos. Isso foi novembro de 2024. E 2022 e 23, 2024. E aí, aceitei ali e voltei para os braços do Senhor. E foi assim, mais uma vez, a melhor decisão da minha vida. E aí, comecei e falei, mas agora eu preciso encontrar uma célula. Que quando eu cheguei, o pessoal da integração, que é muito importante, gente, quando a gente chega, quando a gente é visitante, quando a gente pergunta na frente o telefone, é importante dar, porque para você ser acompanhado. E quando eu cheguei, me pediram, eu falei, ai, coisa chata, vou dar meu telefone, gente. Tá, eu dei meu telefone e me ligaram, na verdade me passaram uma mensagem já na segunda-feira, e aí eu falei, eu quero frequentar uma célula. Aí me indicaram a célula da Ana e do Venâncio. Aí fui na quinta, aí a célula acontecia toda a quinta, fui na quinta-feira toda. Aí, chegando lá, tipo assim, aí naquela semana ainda, eu acho que a Ana me mandou algumas mensagens. Eu falei, Ana fica em cima, mandando mensagem toda hora, não sei o quê. Aí, fui na quinta-feira na célula, amei a célula. Na outra semana, estava na célula, estava vindo aqui no culto. Aí, na terceira quinta, estava na célula, aí já fui colocada no grupo da célula. Falei, agora eu já sou, né, faço parte da célula. E a Ana não me deixava em paz. Mandava mensagem, sei o quê, uma semana abençoada para você, que isso e aquilo. Eu falei... Tá, comecei a gostar da Ana, que a Ana ficava em cima, falei, comecei a gostar. E comecei a gostar da célula, da igreja. Cheguei para a Ana e falei, Ana, quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus, olha, vou chegar, mas vou ficar no banquinho, não quero fazer nada, então não conte comigo. E aí, depois que eu comecei a ficar certinho na igreja, eu falei, Senhor, eu me coloco disponível, eu quero trabalhar, não quero mais ficar em banco, porque eu sempre fiquei em banco com a igreja. E aí... Aí eu comentei com a Ana, que é a minha discipuladora. Ela falou assim, olha, tem a integração, acho legal você começar lá. Eu falei, mas o que é isso? Ela, integração, fica lá na frente. Eu falei, não. Eu falei, eu não gosto de aparecer muito. Ficar na frente, eu vou ter que falar, eu vou ter que perguntar o nome de todo mundo, anotar. Ela, mas é legal. Eu fui a primeira vez, foi chato, medo, fiquei nervosa, não fiz nada direito. Enfim, aí peguei o jeito, foi legal, foi super tranquilo. Eu falei para a Ana, mas eu quero fazer mais alguma coisa, não quero ficar só na integração. Aí tem a equipe Preciosa, eu falei, quero trabalhar, ela me apresentou, foi legal. Aí entrei na equipe Preciosa. Aí 2022 acabou, 2023, continuava correndo, firme na igreja. E aí... eu falei, preciso fazer maratona. Aí comecei a ver quais maratonas eu iria fazer. E aí o tempo foi passando. Aí escolhi fazer a maratona de Buenos Aires. Mas fiz mais uma vez, que eu já tinha feito em 2014. Só que eu falei para Deus, Deus, eu quero que essa seja uma maratona diferente. O meu melhor tempo maratona tinha sido 3:37, a do Rio, que foi 2020, 2021. 2022. Eu falei, Deus, agora eu quero fazer uma maratona em 3:30 ou 3:29. E eu falei, eu quero treinar. Conversei com o meu treinador, ele mudou toda a minha planilha, treinei muito forte para essa prova, continuava toda certinha na igreja, firme na igreja. E aí, eu lembro que, faltando, acho que 4 dias, para fazer a maratona, eu estava na academia malhando, fazendo exercício de braço, que eu não podia malhar a perna, estava super tranquila com a musculação da perna para poupar para a corrida. E aí, eu lembro fazendo esse exercício e veio uma voz e falou assim para mim, você vai fazer, ele falou assim, eu vou falar com você no quilômetro 17. Aí eu olhei para o lado, não vi ninguém, eu falei, mas, gente, quem está falando comigo? E aí, mais uma vez, eu vou falar com você no KM 17. Aí eu entendi que era a voz do Senhor. Eu falei, tá, mas por que KM 17? Não pode ser no 5, no 40? Aí o tempo passou, viajei na quinta para Buenos Aires, sexta-feira foi tranquilo, sábado também tranquilo, nervosa por causa da maratona, porque era uma maratona importante. E aí veio, o dia 24 de setembro de 2023. Chegou o dia, nos preparamos, fomos em um grupo de amigos para correr a maratona.
E aí iniciei a prova, eu muito nervosa, KM1, eu super nervosa, KM2, o tempo foi passando, aí o nervosismo foi passando, KM10, meu tempo estava muito bom, meu pace estava maravilhoso, abaixo de todos os paces que eu já tinha feito uma prova. E aí KM10, estava ótimo, não estava cansada, estava super fluindo, KM12, KM13, KM14, KM15. Eu falei, caramba, faltam 2 quilômetros. Já que Deus falou que vai falar comigo, eu estou aqui, né? E aí, KM16, eu falei, meu Deus, está se aproximando. KM17, KM16 de 98. Eu falei, meu Deus. De repente, aparece um cara do nada, um maratonista, até bonito, todo estiloso, assim, tênis legal, assim, bem bonitão mesmo. E aí, ele tocou no meu ombro. Aí, eu olhei no relógio, KM17, que eu olhava toda hora. E aí, o cara do nada falou, você vai fazer a melhor maratona da sua vida. Eu falei, que isso, gente? Falei, Deus? Falei, Deus. E o cara falou e saiu correndo. Mas era maratonista também. Eu falei, Deus usando um maratonista aí. E aí eu fiquei assim, sabe? E aí eu estava confiante já. Eu fiquei ainda mais confiante para terminar a prova. KM20, o tempo foi fluindo. KM30, tipo assim, eu estipulei um tempo para fazer até o KM30, para saber se eu iria conseguir fazer em 3h30 a prova. KM30 eu estava muito bem. Eu não cansei, eu não sofri. E aí eu falei, bom, KM30 agora não tem mais o que possa acontecer para me impedir de fazer a prova em 3h30, 3h30. KM35 estava super bem, KM38, 39 bem, e aí KM40, faltando 2K, 195 metros, eu falei, agora é só festa. Aí eu já sabia que eu ia conseguir fazer abaixo de 3h30. E aí, KM41, e aí tinha um cara correndo que estava acompanhando uma menina. Ele olhou para ela e falou assim, bora um sprint final. Eu peguei aquilo como se fosse para mim. Sprint final é quando você, tipo assim, corre no seu máximo para terminar uma prova, para fazer um tiro de corrida. E aí eu grudei naquele casal, fui lado a lado, meu pace só melhorou, acho que coloquei pace 4, eu lembro, só que eu estava cansada já no finalzinho, que a gente cansa, foram 42 quilômetros, e eu falei, caramba, 42, e aí completei. Quando eu olhei, eu falei, caramba, 3h29, eu pedi a Deus 3h30, e Deus me deu 3h24. E aí eu falei, caramba, Deus, eu te pedi 3h30, o Senhor me deu 3h24, tipo assim, fazer uma maratona em 3h24, gente, para a idade que eu tenho, é muito difícil. Eu teria, por exemplo, eu trabalho, eu não vivo de corrida, e fazer uma maratona em 3h24 é, assim, muito difícil. Só que eu estava treinada, eu treinei muito bem, e eu conversava muito com Deus sobre essa maratona que eu queria fazer, porque era uma maratona importante para mim. Mas aí você vai falar com Deus sobre maratona, tem tantas outras coisas que você pode pedir a Deus. Sim, eu pedi, porque a palavra de Deus diz que você tem que pedir, que você tem que ser ousado para pedir. E eu, para pedir as coisas a Deus, eu sou muito ousada. Eu falei para ele, olha, eu quero 3h30, mas se for da sua vontade, eu quero 3h29. Só que os meus planos não são os planos do Senhor. Os nossos planos não são os planos do Senhor. Eu queria 3h29, mas Deus sabia que eu poderia ir muito além. E Ele me permitiu que fizesse uma maratona em 3h24. E foi para mim, assim, um tempo que eu jamais poderia imaginar que eu poderia, assim, um dia conseguir fazer. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu agradeci muito a Deus. Por quê? Porque, tipo assim, eu coloquei a minha vida no altar do Senhor, eu fiz tudo certinho na minha vida, e quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, Ele fala, deixa eu procurar aqui, que eu me perdi um pouquinho, que senão, e aí Ele fala assim, coloca a sua vida no altar, e aí, tipo assim, e aí, como eu disse em cima, em Isaías 5, em 55:8 diz, como eu disse, os meus planos não são os planos do Senhor. E ele fala também que
tipo assim, que agrada a ti do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso fala lá em Salmos 37:4. Eu tinha colocado a minha vida no altar do Senhor, eu me dispus a fazer tudo que agradava o coração do Senhor. Tipo assim, para Deus, o que significa uma maratona para Deus? Nada. Mas Ele sabia que essa maratona, para mim, era muito importante. E Ele realizou o desejo do meu coração. E, para mim, isso foi muito, 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 muito importante. Isso foi em setembro. E, em novembro de 2023, aqui na igreja tem o Vida Vitoriosa, que se chama... a gente costuma dizer... Tipo assim, em outras igrejas se chama Encontro com Deus. Mas aqui na igreja é Vida Vitoriosa, que é a mesma coisa. E aí eu fiquei enrolando para fazer a inscrição, faltando uma semana. Aí eu conversei com o Venâncios, e eu falei, não sei se eu vou fazer. Ele falou assim, faça, vai ser legal. Eu falei, não, eu já fiz uma vez. E eu já tinha feito uma vez numa outra igreja, e nada aconteceu, eu não senti o que as pessoas falavam que elas sentiam. E aí eu falei, aí o Venâncios falou assim, olha, coloca expectativa para esse encontro, para esse Vida Vitoriosa. Eu falei, tá bom. Aí fui, decidi fazer, faltando uma semana antes, fui. É um encontro que duram 3 dias, começa na sexta e termina no domingo, e foi, assim, sensacional. Quem não fez o Vida Vitoriosa, eu falo, faça, porque você vai se tornar uma outra pessoa. Eu sou convertida, estou fazendo agora em agosto 20 anos de convertida. Eu descobri que eu era convertida, que eu me converti a partir desse encontro que eu fiz, que foi o Vida Vitoriosa. Foi um encontro assim, sensacional na minha vida. Minha vida mudou assim, da água para o vinho, eu me tornei uma outra pessoa, eu me tornei uma outra adoradora do Senhor. E assim foi muito, muito importante para mim. E aí eu falei para o Senhor, eu quero continuar trabalhando, eu coloquei minha vida no altar, eu me coloquei disponível e eu quero trabalhar, não quero continuar fazendo poucas coisas na igreja. E aí o ano terminou, e aí eu lembro que lá no Vida, eu ofereci a minha casa para abrir uma célula, mas eu falei, eu não quero ser líder de célula, porque, né, imagina, fica lá na frente falando. Eu não gosto muito de falar assim, eu gosto de falar, mas não na frente, assim, para todo mundo ficar me olhando, que fica todo mundo olhando a minha cara. Não gosto, confesso que não gosto, não gostava. Agora eu gosto. Podem olhar. E aí, eu falei que queria abrir minha casa, isso, aquilo. O ano terminou, e aí a Ana, eu era da célula da Ana. A Ana começou a me treinar, mas pensei, mas eu estou sendo treinada para quê, gente? Se eu estou cedendo só a minha casa, eu não quero ser líder. Ela começou a me treinar disfarçadamente, de olho nela. E aí, foi indo. Aí, a primeira vez que eu fiquei ali na frente para levar a facilitação, gente, eu tremia igual uma vara verde. Tremia, eu só lia, eu muito nervosa. Falei, meu Deus, isso não é para mim, não, Deus. Eu não quero isso para a minha vida, não, estou fora. E aí, passou, quando foi em março, foi fevereiro ou março, Ana, que eu fui consagrada a líder de célula. Acho que foi em março. Aí, em março, eu fui, sem entender muito, eu fui consagrada a líder. Eu falei, Deus, eu estou sendo consagrada a líder, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou. Aí, já fiquei responsável pela célula. Tinha saído da casa da Ana, fomos para a casa da Cris, e aí me tornei líder de célula. Foi ótimo, foi bem legal, ficava muito nervosa. Hoje em dia, ainda fico um pouquinho nervosa, mas tranquilo, ainda tiro de letra. Quer dizer, estou ainda tem muitas coisas para Deus fazer na minha vida, para mudar, para me deixar mais corajosa, mas como eu falei, quando eu me disponho a fazer uma coisa, ainda mais para o Senhor, eu me jogo ainda mais. A corrida é importante, mas eu amo correr, mas quando eu falo fazer as coisas para o Senhor, é ainda mais importante. E aí me tornei líder de célula, o tempo foi passando, isso já era março desse ano, tá? Já estou em 2024. E aí, em abril de 2024, fiz a minha última maratona, que foi de Porto Alegre, minha 17ª maratona. Então, já tenho 17 maratonas, de 31 meia, não sei quantos 21, não sei quantos 5K, 10K, 15K, tenho bastante. Devo ter mais ou menos umas 150 medalhas, 200 medalhas. Devo ter uns, talvez, 50 troféus.
70 não sei bastante. Esse foi o troféu da maratona do Chile, que eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria. Esse é um troféu da maratona de Niterói, que eu fiz dupla com a Monique, e ficamos em segundo lugar. Esse foi uma prova de 15K que eu fiz da track field com a MCP, que fiquei em terceiro lugar no geral. Tem várias medalhas. Essa daqui é a foto da a minha primeira medalha de Porto Alegre. Essa foi a medalha do meu melhor tempo. Essa foi a maratona onde a minha família estava me esperando. E aí, enfim, aí isso foi em abril. Quando foi março, tudo fluindo. Nós estamos aí, junho. Aqui nós temos o Ministério do Esporte, que é um ministério que eu me identifico muito. E aí, eu lembro que o primeiro culto dos atletas aqui, quem veio dar o testemunho foi a Gil, que é a nossa judoca, né? É super braba, tá? Não olhe para ela, que ela é fortuna, ela deve bater doendo. Eu tenho um pouco de medo, assim. Sabe que quem luta, né, judô, temos aqui o Fábio também, que é o Carlos, que é professor de luta também. E aí, eu lembro que eu falei bem baixinho, eu falei assim, Senhor, quando a Gil trouxe testemunho, eu falei, Senhor, um dia eu quero estar lá falando a minha vida. Mas aí eu falei, Deus, mas eu não tenho muito o que falar, né? E aí morreu, passou. E aí, quando foi em junho desse ano, o Tony... a Ana veio conversar comigo, que o Tony andou meio que sondando, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, Ana, quero não. Não tem nada para falar, não tem. O Tony foi, me passou uma mensagem, não sei se ele me ligou, falei... E aí eu comecei a conversar com o Senhor, mas eu não tenho muito o que falar. O que eu vou falar lá na frente? Deus falou assim, você tem muita coisa para falar. E aí eu falei, então, Senhor, coloca coragem em mim, coloca vontade e me usa. Se é da tua vontade que eu vá, que eu vou. Então me leva. E então me prepara. Aí eu estou desde junho sendo preparada, treinando em casa, treinando de frente para o espelho, pego lá qualquer coisa e falo, sei o quê, fiquei um tempão, 2 meses treinando, tá? E aí, quando estava faltando uma semana, eu falei, meu Deus, faltavam 2 meses, agora tem só uma semana. Eu falei, Jesus, eu não quero isso, não, eu estou com muito medo agora. Deus falou, não, minha filha, relaxa que vai dar tudo certo. E aí, quando foi domingo, eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, já vai ser amanhã e estou um pouco nervosa, com medo. Tira toda a ansiedade, tira todo o medo do meu coração, porque eu quero falar coisas que a maioria já sabe. Talvez tem muita gente que não conhece muito a minha história, os meus amigos sabem, né? Mas eu falei... só me faça se ficar tranquila, sem medo, sem gaguejar, porque eu gaguejo um pouquinho. E aí, eu falei assim, é isso, hoje foi um dia assim, muito importante. E aí eu acordei, aí ontem eu falei, eu estava jejuando para esse culto, para eu poder falar da minha vida. Hoje também, eu jejuei e falei, Senhor, eu entrego a Ti esse meu jejum e me usa. Deixa fluir da minha boca. E Deus falou assim, você só vai contar a sua história, você não precisa ficar nervosa, você vai contar o que você viveu. E aí eu fiquei orando, e aí agora à tarde, eu vindo para casa depois do trabalho, e eu falei assim, Deus, estou indo. Aí cheguei em casa, me arrumei, fiquei arrumada, falei, estou indo. E para terminar, eu quero falar que Deus mudou muito a minha vida. E o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, sabe? Ele pode fazer você ser uma pessoa disciplinada, pode fazer você sair dos 5 quilômetros e correr 10. Pode fazer você sair dos 10, correr 15. Sair dos 15, correr 21, dos 21, correr 30, do 30, correr 42, como eu corro, que é a distância que eu sou apaixonada. Pode fazer você largar as coisas do mundo que não agrada o coração do Senhor e fazer coisas tipo assim, mas eu vou para a igreja, eu vou ser chato, eu não vou fazer muitas coisas. Eu não considero a minha vida chata,
fazendo coisas para o Senhor. Eu amo correr, eu continuo correndo, eu amo malhar, eu continuo malhando, eu venho à igreja, faço coisas na igreja. Tipo assim, você consegue fazer isso também. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Quem quer, tira 30 minutos por dia para fazer um esporte, seja uma pedalada, seja uma caminhada, seja uma academia. Sabe por quê? Porque alimentar o espírito é muito bom, mas alimentar o seu corpo também é muito bom. Foi o que o Éder falou agora há pouco. Imagina você tá com o seu espírito alimentado, mas é importante alimentar o seu corpo também. Imagina você tá com seu filho com 40 anos, 60 anos, você não conseguir correr para poder brincar com seu filho. Eu tenho 44 anos e eu ainda quero ser mãe. Imagina eu com 70 anos, tá lá, toda velhinha, não conseguir correr com meus filhos. Então, pratica um esporte, mas não deixe também de entregar a sua vida ao Senhor e fazer coisas para Deus, coisas que agradam ao Senhor, sabe? E eu termino o testemunho dizendo que é importante se colocar disponível para Ele. E eu falo também que eu não abro mão de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, na minha agenda diária, e nessa agenda está incluído o meu tempo a sós com Deus, o cuidado com a minha célula, o discipulado, tanto o meu quanto o das minhas discípulas, e a minha comunhão com a igreja, servindo nos ministérios e na presença nos cultos. Amo correr, mas a minha corrida mais importante é a corrida para Deus. De nada adiantará o meu melhor tempo na maratona se der o meu pior tempo para Deus. Não adianta eu dar o meu melhor tempo na maratona se eu der o meu pior tempo para Deus, porque a minha prioridade é o Senhor. Hoje eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Se você coloca outras coisas em primeiro lugar, imagina se Deus também, quando você pede uma coisa para Ele te colocar em último lugar. Eu falo, mas você também me coloca em último lugar, então coloca Deus em primeiro lugar na vida de vocês, sabe? Porque o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de todo mundo. Eu tenho 10 minutinhos, se vocês quiserem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, vocês podem ficar à vontade, sobre corrida, sobre minha vida cristã, vocês podem ficar à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguém que queira saber como iniciar numa corrida? Ou ninguém tem nada para perguntar? Não entendi. Repete, por favor. A corrida é uma das coisas mais importantes da minha vida. Claro que a mais importante é Deus, tem família, mas a corrida é muito importante. Eu já me lesionei várias vezes em prova, que é normal, mas eu nunca pensei em desistir. Eu lembro que, recentemente, fazendo uma meia do Rio, eu não estava tão bem treinada para fazer essa meia, mas eu falei para Deus, Senhor, olha, eu não estou treinada, eu não treinei muito para essa meia, para fazer o tempo que eu quero fazer, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu comecei a correr, eram 17 mil corredores, e aí eu falei, eu quero bater o meu RP, que era de 1h40, e eu falei, eu quero fazer 1h39. E eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda. Deus falou assim, só vai, minha filha. Eu fui. Eu corri igual um lobo. Passava no local de hidratação, pegava água assim, só molhava o bico, como a gente fala, molhava o bico, jogava no chão e saía correndo. E quando faltavam 3K para terminar a prova, eu estava muito cansada, eu estava muito, assim, estava muito desgastada, estava muito cansada mesmo. E eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Deus só falava, vai que eu te ajudo, vai que eu te ajudo. Faltando 1K, eu olhei na relógio e falei, vou conseguir. Eu queria 1h39 alto e eu fiz 1h39 baixo. Você me perguntou se eu já pensei em desistir. Nunca vou desistir da corrida, porque a corrida é minha vida, eu amo correr. Eu sou, assim, apaixonada por corrida. Muito apaixonada mesmo. Muito apaixonada. Mais alguém?
Tenho. Então, eu também quero começar a correr, né? Importante, interessante. Sim, eu pratico atividade física e, assim, conforme você falou, eu via correr uma coisa muito chata, né? Mas no início. Assim, eu botei na minha cabeça a convicção de começar a correr, a me interessar. E, assim, como eu devo começar, na verdade, né? Qual é o princípio? Então, quando eu comecei a correr, eu falei que antes eu caminhava 5 e corria 3. Caminhava 5 e corria 3. Porque se você começar a correr direto, você não vai conseguir, porque o seu corpo não entende. Do nada você caminha e você já quer correr. Seu corpo não vai entender. Então, começa assim, 5, caminha 5, corre 3, caminha 5, corre 3. E vai aumentando pouco a pouco. Eu aconselho também, que eu acho muito importante no início, você procurar um profissional da área,